existiu um cara que foi mega importante para a independência do nosso país, assim como de vários outros lugares. E ele era uma porção de coisas. Ele era pirata, ele era político, ele era mercenário, ele era marinheiro, ele era amigo de Dom Pedro, ele era barraqueiro, ele era várias coisas. E toda essa história eu vou te contar agora. Mas vamos logo pro que interessa. Lord Thomas Crokane. A primeira coisa, ele vem de uma família muito rica, que é rica há muito tempo, porém, quando foi a vez dele de ser rico na fase adulta de sua vida, a família faliu por causa do pai dele, porque o pai do Lord Crokane, ele é... Vocês viram o tamanho da mosca que passou aqui? Gente, misericórdia, isso não é uma mosca não, isso é um boi. Como eu ia dizendo, o Thomas veio de uma família que era muito, muito rica, que acabou falindo por causa do pai dele, que era muito, muito chegado numa jogatina e numa cachaça, fugiu para a França, acabou morrendo lá por causa de uma amante que tinha acabado de empobrecer o velho. Ele tinha deserdado o Thomas porque no processo de falência da família, o Thomas teve a oportunidade, entre aspas, de recuperar todo o dinheiro que o pai dele estava perdendo nas jogatinas, onde parte do dinheiro da família seria dele, por consequência do pai dele, que poderia... Mas para recuperar esse dinheiro, o Thomas precisava se casar com uma moça que era de uma família muito rica. E aí que estava o problema, se casar com essa moça. O Thomas, ele já era um homem apaixonado, ele já era um homem que o coração dele já tinha uma dona, e era Kathleen Barnes, Kitty Barnes. E só abrindo um parêntese aqui que eu quero que você saiba, nesse momento em que o Thomas se diz um homem completamente apaixonado pela Barnes, ele tinha 37 anos, a Barnes tinha 16, fecha parênteses. É importante frisar também que naquela época eles não tinham toda essa noção de diferença de idade. Mas falando sobre o Lord Crokane, quando ele era novo e rico, ele ingressou na marinha, se destacou de um jeito impressionante já de cara, desde muito novo, se destacou mais ainda nas guerras napoleônicas, que não foram pouca coisa. E tem uma história aqui que é muito interessante sobre as guerras napoleônicas, que o Lord Crokane, com apenas 35 homens, conseguiu capturar mais de 50 navios do Napoleão. E um desses 50 navios tinha mais de 300 homens a bordo. 300 homens a bordo, 5 vezes mais de canhões e quase 6 vezes o tamanho do navio em que o almirante Lord Crokane estava comandando. Gente, vocês já ouviram falar da fragata Gamo? Pois bem, foi essa mesmo que ele capturou. Foi uma das maiores conquistas náuticas de todos os tempos. E aí é claro que ele ficou famoso, né? Ele era um homem nascido em berço de ouro, então ele foi acostumado a vida inteira com tudo do bom e do melhor, com luxos, riquezas, ser rico. E aí, quando ele ficou famoso, ele começou a ganhar o dinheiro de novo e se apaixonou de novo pelo dinheiro. O Lord Crokane, ele tem uma característica, ele fazia quase tudo por dinheiro. E quem faz quase tudo por dinheiro faz o quê? Entra pra política. E em meio às suas várias virtudes, o Crokane tinha um defeito que era bem marcante na sua personalidade. Pensa num bicho barraqueiro. Ele não tinha o menor pudor, a menor vergonha de escandalizar em público. Principalmente se ele tivesse certo, nossa, aí que ele rodava a baiana doida dele mesmo. Ele fazia um barraco, ele gritava, ele apontava o dedo na sua cara, se você deixasse. E naquele tempo, como em todo início de eleição política democrática, o suborno rolava solto, né? E só ganhava quem subornava. O Crokane, que concorreu ao parlamento inglês, como eu te falei, ele era muito, muito chegado no din-din, né? Tão chegado que ele não queria subornar ninguém, ele não queria dar o seu dinheiro por troca de votos. E aí ele perdeu, e perdeu muito feio, viu? Só que aí o Crokane, ele é muito ligeiro. O que ele fez? O voto era público, então você podia ir lá e ver a lista dos nomes das pessoas que votaram em você.
O Crocane pegou os nomes das pessoas que votaram nele, das que não votaram também, mas principalmente das que votaram nele, e deu dinheiro depois da eleição. Depois que ele já tinha perdido, ele foi lá e deu dinheiro para essas pessoas. Por quê? Na próxima eleição, adivinha o que aconteceu? As pessoas votaram nele e ele ganhou. E elas votaram achando que iriam receber de novo depois das eleições. E o Crocane não pagava suborno, ele não pagou ninguém, só que aí ele já estava eleito, né? Nossa, mas foi um escândalo na Câmara esse evento, gente. Foi um escândalo, porque as pessoas realmente foram lá bater na porta do Crocane para cobrar o suborno, falar, eu votei em você, você me deve dinheiro. E o Crocane do outro lado, eu não pago suborno para ninguém, você vai embora da minha casa. E aí o Crocane teve uma ideia. Fazer um jantar, um grande jantar, né? Foi um evento também, um grande jantar para os seus principais eleitores, né? Só a nata eleitoral do Crocane. Chamou todo mundo, fez uma mesa, aquelas mesas bem grandona mesmo, que ele sentava numa ponta, a mulher dele sentava lá na outra, lá no fim do mundo. E aí, quando a conta chegou, pergunta pra mim se o Crocane pagou. Pois ele mandou dividir a conta para todo mundo que estava no jantar, por cabeça. Porque o Crocane já tinha dito antes, ele não paga suborno, ele não paga agrado para eleitor. E o Crocane, ele era um político liberal, né? Então ele odiava os conservadores, ele brigava com os conservadores e brigava diariamente, quase que diariamente, com um partido inteiro chamado Tories dentro da Câmara. Eu não sei se a pronúncia é essa, mas é esse partido que vai aparecer aqui. Brigava muito com as pessoas desse partido, porque esse partido era extremamente conservador. E o Crocane acabava ganhando boa parte dessas discussões. Por quê? O Crocane era perfeito na oratória. Ele discursava com excelência. Quando ele começava a falar, todo mundo parava para ouvir. Porque ele não era aquele barraqueiro que descia ao pau da barraca. Ele era aquele barraqueiro que tinha classe, sabe? Aquele barraqueiro que debochava da sua cara, mas com toda a educação do mundo, né? O pior tipo que tem, que faz todo mundo se corroer. E ele acaba por se meter numa fraude, na fraude da Bolsa de Valores de 1814. Vocês sabem dessa história? Olha o que esse cara inventou de fazer. Ele comprou vários títulos de dívidas públicas da Bolsa Inglesa. Vários títulos, vários, com um valor lá embaixo, né? Um valor bem baixinho, bem baratinho. E aí ele saiu inventando que o Napoleão tinha morrido. E todo mundo sabe que a França e a Inglaterra eram inimigas desde sempre. Desde sempre. Chegaram a fazer uma aliança ali, mas mesmo assim elas eram muito inimigas, principalmente nessa época de Napoleão, que eles lutaram muito um contra o outro. Teve o bloqueio continental, teve uma parte de coisa. E aí o Crocane inventou que a França tinha perdido, que o Napoleão tinha morrido e que a Inglaterra estava invadindo a França e tomando as coisas para ela, que ela ia acoplar a França no território inglês. E aí os títulos que ele tinha comprado, tudo isso mentira, inventando. E aí os títulos que ele tinha comprado por um preço bem baratinho, subiram de um jeito impressionante. E aí o que ele fez? Vendeu. Ele comprou os títulos com preço aqui e vendeu os títulos com preço aqui. Uma coisa surreal. E aí, claro que descobriram. Ele acabou sendo preso, né? Era outra época. Naquela época eles ainda prendiam político corrupto. Ele foi destituído do cargo, foi expulso da Marinha, porque lembra que eu te falei que ele entrou muito novo? Pois bem, nunca saiu. Nem quando era político, sempre foi marinheiro. Mas ele foi expulso da Marinha Inglesa por desonra e aí ele conseguiu fugir. E fugiu jurando por Deus, acreditando por tudo que é de mais sagrado, que ele era o próprio Alecrim Dourado. Porque ele fugiu, voltou para o parlamento, podia muito bem ter ido embora, mas não, ele voltou para o parlamento e fez o maior auê lá dentro, em dia de assembleia. Por quê? Porque ele queria a imunidade parlamentar. Voltou para a prisão e quando ele finalmente foi realmente solto, ele já não tinha mais muita coisa, né? Ele foi destituído do cargo de político, ele foi expulso da Marinha, o pai dele perdeu tudo que a família deles tinham. E por causa disso, ele veio para ajudar, para ser mercenário nas guerras de independência
aqui da Argentina e do Chile. E ele arrasou, ele destruiu a frota espanhola. A Kathleen Barnes nunca saiu do lado dele, lutou as batalhas com ele, eles eram realmente um casal apaixonado. Ajudou também na conquista do Peru, do Chile, junto com o San Martín e com o O'Higgins. Rodou sua baiana pro lado do San Martín também, né, por uma questão ali financeira nas conquistas do Peru. Mas aí, enquanto tudo isso estava acontecendo aqui do lado, o Dom Pedro já estava de olho no Thomas Crockett, porque aqui no Brasil o cheiro da independência já estava exalando de um jeito estonteante. E quem sabe da história da independência sabe também que a Marinha Brasileira foi muito, muito, muito importante e decisiva para que ela pudesse acontecer. Então, para Dom Pedro, era uma coisa muito importante ter um homem como o Thomas Crockett no nosso mar. E aí ele pede pro Thomas Crockett vir para ajudar a gente e tudo mais. O Thomas termina lá de fazer o serviço dele, vem para cá. E quando ele chega aqui, a gente não tem como pagar ele. Ele pede 20 francos, se eu não me engano, porque era o mesmo preço que ele ganhava na marinha inglesa, né? Só que aí o Pedro não tinha, só tinha 4, faltava 16, mais da metade. E o que aconteceu? Os Andrada deram seu próprio nome para emprestar esse dinheiro pro Pedro poder pagar o Crockett. Os Andradas é o Bonifácio e o irmão dele. Na verdade, foi o irmão dele, acho que era Martim Andrada o nome dele, que pediu um empréstimo, né? Ele era tesoureiro, então ele tinha uma certa influência. Certa influência não, ele era muito, muito presente. Mas ele conseguiu esse empréstimo, pagou o Crockett, porque pro Crockett, se não tem dinheiro, não tem acordo. E aí eles se deram super bem, o Dom Pedro e o Crockett, e eles faziam jantares juntos com a família deles, né? O Pedro e a Leopoldina, o Crockett e a Kitty. Então eles se deram muito bem, era realmente aquela amizade de casal, sabe? Tudo bonito, tudo muito lindo. E aí acabou que o Crockett treinou boa parte da Marinha Brasileira e após treinados eles partiram lá para Bahia, né, que foi aonde a nossa independência realmente se firmou, realmente tomou força. E aí tem uma história aqui, porque o Crockett ele já chega quase perdendo, porque o General Madeiro e as forças que eram aliadas a Portugal atacaram o navio, o único navio que o Crockett tinha, e parte da sua tripulação tava bêbada. Gente, sem estereótipos, mas sei lá, 80% dos marinheiros do Brasil eram irlandeses e escoceses, e os caras bebiam muito, muito mesmo. Nesse episódio, parte da tripulação do Crockett estava bêbada, ele quase afundou, conseguiu fazer umas manobras ali que só ele mesmo, e aí ele escapou, mas com tudo isso que estava acontecendo ali em torno da Bahia, as pessoas que eram leais ainda à coroa portuguesa resolveram fugir do Brasil, porque assim que a independência se firmasse, eles iam perder tudo. Então eles resolveram fugir. Aí o Crockett fez uma coisa que eu acho sensacional. Ele atraiu os navios de guerra de Portugal e os navios que eram aliados à coroa portuguesa para longe. Ele mandou só parte do pessoal dele para atrair esses navios, e esses navios saíram. E o que ia acontecer? Ia ser esses navios, e atrás desses navios iam estar os bens dos portugueses que estavam metendo o pé. Só que como esses navios viram que a tropa do Crockett estava indo para uma direção, o que eles pensaram? Vou ir atrás, porque aí não vai ter ameaça, né, daqui até Portugal. Só que era uma emboscada, era uma estratégia do Crockett. Ele tirou esses navios de guerra de perto, e aí sim ele atacou esse navio que estava recheado de mercadorias, propriedades, bens da elite portuguesa que estava aqui no Brasil e que estava metendo o pé. E aí ele conseguiu, junto desses navios mercantis, ele conseguiu alguns documentos oficiais e secretos da coroa portuguesa. Documentos esses que informavam que ia ter ali um rebuliço no Maranhão, porque o Maranhão sempre foi leal a Portugal, né? Sempre assim. Naquela época ainda era muito, muito leal explicitamente a Portugal. Então tinham portugueses que iam se refugiar lá também. O que o Crockett fez? Ele usou uma das suas melhores técnicas, né? Vista-se como seu inimigo e ele virá até você. O Crockett se vestiu com os trajes dos portugueses, pegou as bandeiras desses navios que ele conseguiu roubar, né? Pegou as bandeiras desses navios e chegou no Maranhão como um próprio português.
E aí ele conseguiu entrar no porto sem resistência nenhuma, né? Abriram os portos para ele e ninguém suspeitava de nada, né? Até que chegam os verdadeiros navios portugueses que chegaram, viram que o Crocane já tinha se firmado ali e tiveram que dar meia volta. E o Crocane, quando voltou para o Rio de Janeiro, voltou todo, né? Voltou todo virado na riqueza e no luxo, cheio de ouro, cheio de prata, cheio de espólios de guerra, cheio de várias coisas que eles conseguiram pegar dos portugueses, né? O Crocane e a sua tripulação, porque ele acabou garantindo também o salário da sua tripulação. E aí, quando ele voltou para o Rio de Janeiro, ele voltou, coincidentemente, 3 dias antes do Pedro tirar das mãos dos Andradas a responsabilidade de escrever a Constituição. Dos Andradas, assim, especificamente do Bonifácio, né? Mas ele tirou, e foi até bom que ele tenha tirado, porque nessa Constituição tava falando mal do Crocane. E aí você pensa, né? Tava chamando ele de pirata, tava chamando ele de ladrão, tava falando que ele não tinha palavra, falando um monte de coisa mal do Crocane. Só que não era bagunçado assim, ele foi contratado, tudo que ele pegou era dele e pronto, não. Tinha um tribunal para julgar os atos do Crocane nos espólios de guerra. Tinha um departamento específico que ia avaliar cada coisa, cada item que o Crocane pegou nesse trabalho que ele prestou para o Dom Pedro e ia dividir os bens que o Crocane pegou entre ele e entre o Brasil. Então, tipo, não era bagunçado desse jeito. E aí o Crocane, né, um homem muito calmo e sereno, do jeito que ele era, ficou muito puto com isso, porque tudo que ele tinha feito dentro da lei. E o Dom Pedro era uma pessoa, assim, manipulável, né? Principalmente por aquela sua amante bem famosa, a Marquesa de Santos, que não era nem Marquesa nem de Santos. Então, ele contou no leito para ela, em segredo, que no dia seguinte, na madrugada seguinte, eles iriam vistoriar o navio ali do Thomas Crocane, porque ele estava desconfiado dele, porque ele tinha conseguido muita coisa nessas conquistas que ele pegou nesses navios mercantis de Portugal, da elite que estava indo embora, ele conseguiu muita coisa de verdade, fora os documentos secretos oficiais, que tinham um certo valor, né, político. Então, o Dom Pedro estava desconfiando do Thomas e queria fazer essa vistoria, né, meio que por baixo dos panos. Sabe o que ela fez, a Marquesa? Ela levantou no meio da noite. Ela tava aqui dormindo com ele, né? Dormindo com ele, blá, 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 blá. E o Pedro falou pra ela que ia fazer isso. Aí, então tá bom, amor, vamos dormir, boa noite, boa noite. Dormiram. O Pedro dormindo, ela se levantou no meio da noite. No meio, bem cobra, no meio da noite. Foi até o Thomas, que morava quase em outra cidade. Quase não, se eu não me engano, ele tava bem longe do Pedro. Eu vou procurar e vou pôr nesse espaço. Mas aí ela foi atrás do Crocane, contou pra ele, o Crocane, nossa, ele ficou muito aborrecido com o Pedro. Ele foi no meio da noite, tudo isso acontecendo de madrugada, Pedrinho dormindo. O Crocane pegou um cavalo, foi até aonde o Pedro estava dormindo, e aí acordou ele, invadiu praticamente, bateu nos guardas, entrou, bateu no pessoal que ficava ali na porta, entrou, e quando entrou, começou a berrar lá dentro, para os serviçais acordarem o Pedro, porque ele precisava falar com o Pedro. E quando o Pedro acordou, meio tonto, meio sem entender o que estava acontecendo, ele falou, ó, se você quiser ver o que tá no meu navio agora, a gente vai, porque eu não tenho nada a esconder. Mas não invente de fazer essa vistoria humilhante no meu navio, senão a gente vai ter problema. E foi embora. Foi embora. Vomitou isso na frente de Pedro e foi embora. Mas aí eles dividiram tudo certinho, se acertaram, eles eram muito amigos, né? Então, parece uma afronta, mas de certa forma o Crocane tinha liberdade pra invadir, assim, desse jeito, porque eles eram amigos. E aí eles se acertaram e tudo mais, o Crocane foi embora, foi ajudar em outra independência lá da Grécia contra a Turquia, ou era da Turquia contra a Grécia, eu acho que era da Turquia contra a Grécia. E aí ele foi ajudar nessa independência, e aqui a independência do Brasil rolando ainda. E aí o que aconteceu? O pai do Pedro, o Dom João VI, que era pai de Pedro e de Miguel, porque o Pedro tinha um irmão ditador, insuportável, extremamente conservador, queria muito que a monarquia continuasse. E ele estava lá em Portugal com o Dom João VI, só esperando o velho morrer. E o Pedro foi para lá.
E o Pedro foi pra lá pra brigar com o irmão dele, o Miguel, que era completamente o oposto de Pedro. E aí, quando Pedro vai pra lá, Portugal, ele é todo virado pro mar. Então a marinha portuguesa é muito boa. E aí o Crocane se ofereceu pra vir aqui não, né? Pra ir lá em Portugal, ajudar o Dom Pedro a derrotar o irmão de grátis, de tão amigos que eles tinham ficado. Mas aí o Pedro mesmo preferiu não aceitar essa ajuda do Crocane, né? Preferiu que o Crocane não fosse lá ajudar ele a lutar contra o Miguel e tudo mais. Mas aí eu devia ter pensado num final melhor. Bom, pessoal, essa foi a história do Almirante Lord Crocane, Almirante Lord Thomas Crocane, Lord Almirante Thomas Crocane, enfim, do Crocane, adoro chamar ele de Crocane, fala Crocane, é muito bom falar Crocane. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreve aqui no canal, curte, comenta, me fala o que você achou, me fala se você queria que eu tivesse falado alguma coisa que eu não falei, eu te explico nos comentários, ou se você tem alguma dúvida, enfim, estamos aqui pra isso, tá bom? Fala comigo que eu falo com você e tá tudo certo, a gente se resolve. Um beijão e até o próximo vídeo.